Após os episódios recentes, ficou claro o modo injusto como estão agindo em relação ao Flamengo? O clube requisitou um montante considerável do jogador envolvido para dar prosseguimento à negociação. Irei abordar isso e também discutir o interesse do Atlético Mineiro na aquisição de um atleta. Olá, amigos e amigas, tudo certo? Hoje trago uma verdadeira avalanche de novidades e informações sobre o clube mais amado do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Primeiramente, gostaria de convidar quem ainda não se inscreveu a considerar essa possibilidade. Há um botão logo abaixo com a opção de inscrição. Isso é extremamente importante para o nosso trabalho e crescimento, e sua inscrição é gratuita, mas ajuda bastante. Então, caso ainda não esteja inscrito, basta clicar e se inscrever. Não se esqueça de ativar as notificações e deixar seu apoio. Vamos às notícias do Flamengo, pois tenho muitos assuntos para compartilhar. Começarei pelo Campeonato Brasileiro. Recentemente, o Palmeiras conquistou uma vitória a último momento contra um rival, alcançando 19 pontos e reassumindo a liderança do torneio. Agora, preciso ser honesto. Após o que aconteceu, a vitória do Palmeiras e a forma como a imprensa discute essa conquista são bastante diferentes da cobertura que uma vitória do Flamengo recebe. O Flamengo ganhou por 1-0 e recebeu diversas críticas afirmando que foi um jogo ruim, que foi péssimo, que a comissão técnica deveria ser demitida. O Palmeiras também venceu pelo mesmo placar e, surpreendentemente, a torcida trata isso como se fosse a conquista do título da Copa do Mundo. Isso ocorre frequentemente. Por isso, é crucial que nós, torcedores do Flamengo, entendamos essa situação. Eles sempre vão valorizar mais as conquistas e as opiniões relacionadas aos times de São Paulo. Tenho notado um crescente clamor entre a torcida do Flamengo pedindo mudanças na comissão técnica. Surge então a pergunta: quem poderia ser o substituto? Alguém que já passou pelo clube estaria disposto a voltar? É uma questão pertinente. E se ocorrer a troca e a pessoa não quiser fazer parte da equipe, como ficaremos nessa situação? Portanto, é preciso refletir sobre isso. Acredito que o trabalho atual apresenta seus erros. Realmente existem falhas como a lentidão nas substituições ou a insistência em decisões discutíveis. No entanto, está se criando um clima que visa enfraquecer a comissão técnica. Isso não ocorre apenas entre os torcedores, mas também internamente no Flamengo. Por um longo período, a escalação não vazava, mas após o Flamengo perder ou empatar, começaram a surgir vários comentários. Antes de um jogo decisivo, já havia informações sobre a escalação. Esses são movimentos que têm o objetivo de minar a posição atual. Se você defende outra alternativa, essa não é a intenção, estou apenas esclarecendo o que está acontecendo. O Flamengo vence e já há pedidos de mudança na comissão. Ao mesmo tempo, o Palmeiras também triunfa e muitos dizem que seu treinador é um ídolo e que deve ser convocado para a seleção. A verdade é que não funciona dessa forma. O Palmeiras muitas vezes joga de maneira desastrosa e ainda assim consegue vencer e todos o aclamam. Mas quando o Flamengo tem um desempenho ruim e ganha, a reação é pedir mudanças. Isso não é justo. Precisamos compreender essa dinâmica. O tema da seleção brasileira sempre gera discussões acaloradas. Quando os resultados não atendem às expectativas, as críticas aparecem. O Palmeiras vem enfrentando desafios em algumas partidas, mas ainda assim consegue vencer. Nesse contexto, só se ouvem elogios ao time e ao seu treinador. Por outro lado, quando o Flamengo não apresenta um desempenho à altura, mesmo conseguindo um resultado positivo, as opiniões pedem a demissão do técnico e a saída de jogadores. Isso, de fato, não é justo. É fundamental que nós, torcedores do Flamengo, reconheçamos nossas conquistas. Se conseguimos triunfar, devemos celebrar essa vitória, não é mesmo? Contudo, se houver uma derrota, a crítica se faz necessária. É como em uma quinta-feira. Se empatar ou perder, as críticas virão, pois não podemos considerar aceitável que um time que investe uma quantia expressiva anualmente não se classifique para a fase de grupos da Libertadores. Essa situação não é normal.
Por outro lado, se nós conquistarmos a vitória, ainda teremos chances de avançar, quem sabe até na liderança do grupo. Portanto, é essencial valorizar as vitórias. Vendo o Palmeiras, que obteve um triunfo por 1-0, parecia que haviam ganho um título importante. Palmeiras e Mundial não se combinam, certo? Agora, o Palmeiras reassumiu a liderança do Campeonato Brasileiro, enquanto o Flamengo ocupa a segunda posição. Quero saber sua opinião sobre o trabalho do técnico Felipe Luiz. O que você acha sobre seu desempenho? Compartilhe suas reflexões. Mudando de assunto, vamos abordar a situação do Atlético Mineiro. Recentemente, uma informação circulou indicando que uma fonte próxima à diretoria do Atlético mencionou que representantes do clube entraram em contato com os agentes de Matheus Gonçalves. A proposta salarial e a duração do contrato agradaram ao staff do jogador, que agora deve buscar uma proposta na janela de transferências do meio do ano. Matheus Gonçalves passou pelo Flamengo e, em seguida, jogou no Red Bull Bragantino, onde teve um desempenho razoável. O Red Bull Bragantino decidiu não efetuar sua compra e ele retornou ao Flamengo, onde tem atuado esporadicamente. A torcida espera por mais oportunidades para o jogador, mas até agora ele não recebeu o espaço que desejava. O Red Bull Bragantino teve um período promissor, mas optou por não adquirir o atleta, que voltou a ser parte do Flamengo. Ele tem sido utilizado ocasionalmente, mas a torcida continua pedindo mais chances. Contudo, não tem recebido tantas oportunidades quanto esperava. A informação que circula é que seus representantes, cientes da falta de oportunidades, estão buscando maneiras de encaminhar sua saída do Flamengo a fim de garantir que ele possa atuar com mais frequência. O Atlético Mineiro demonstrou interesse e contatou os empresários do jogador para discutir uma proposta ao Flamengo. Além disso, é relevante mencionar a situação de Luiz Araújo e Pedrinho. Na semana passada, foi relatado que, durante a partida entre Flamengo e Cruzeiro, Pedrinho teria conversado com um colega sobre a possibilidade de trazer Luiz Araújo para Belo Horizonte, expressando sua admiração pelo jogador e o desejo de tê-lo em seu time. A informação indica que o Flamengo estaria aberto a negociações, mas a proposta do Cruzeiro envolvia a troca por 2 jogadores. No entanto, o Flamengo deixou claro que o valor desejado para Luiz Araújo seria de 100 milhões. A posição do clube é que, se for para negociar, a intenção é vender, não trocar. Além disso, a situação do atleta é complexa, pois ele já completou o 7º jogo no Campeonato Brasileiro, o que limita sua saída para outros clubes do futebol nacional. Com cada partida que se passa, as opções de negociação estão se restringindo, visto que muitos jogadores já alcançaram esse limite de jogos no campeonato, diminuindo as oportunidades de movimentação no mercado interno. O Cebolinha não é a escolha principal, pois sua situação se apresenta de forma menos favorável. Dessa forma, as opções para negociações no mercado interno estão se restringindo cada vez mais, uma vez que os atletas estão completando suas 7 partidas no Campeonato Brasileiro, o que diminui as oportunidades de atuarem por outra equipe, também na Série A. Assim, tanto Michael quanto Luiz Araújo podem ser considerados caso haja interesse em suas contratações, porém, não poderão jogar pelo menos neste ano, já que o Cruzeiro não conseguiu participar da Sul-Americana e eles já disputaram 7 jogos no Brasileiro. Agora, resta esperar pelos desdobramentos, mas há rumores de que está sendo solicitada uma quantia alta para a negociação de Luiz Araújo. O Cruzeiro, por sua vez, pretendia realizar uma troca, enquanto a outra parte preferia uma venda, o que gerou um impasse nas negociações. Atualmente, o status é de negociação interrompida. A equipe retorna aos treinos nesta manhã para se preparar para o jogo contra a LDU de Quito na próxima quinta-feira. Como foi mencionado, os treinos já começaram e a equipe está se preparando. Esta semana representa uma boa chance, é o momento de esperarmos que o time encontre seu ritmo, consiga se ajustar e que possamos garantir a vitória nessa partida na quinta-feira. Isso será extremamente relevante para todos. Tá curtindo o vídeo? Então deixa aquele like maroto, comenta aí o que tu tá achando e compartilha com os parceiros de arquibancada. Bora fortalecer o Central Rubro-Negro, rapaziada!
A Inter de Milão é o mais novo interessado na contratação de Wesley, lateral direito do Flamengo, que tem se destacado no cenário nacional e internacional. O jovem de 21 anos já está sendo disputado por grandes clubes europeus, incluindo o poderoso Manchester City, mas a equipe italiana surge como uma forte concorrente pelo seu passe. O Flamengo, por sua vez, vê essa movimentação com bons olhos, já que o possível negócio traria um significativo lucro financeiro, mas tudo indica que a saída do jogador só ocorrerá após o Mundial de Clubes, que começa em junho. De acordo com o jornalista Vene Casagrande, a Inter de Milão já fez os primeiros contatos com os agentes de Wesley e o Flamengo está plenamente ciente do interesse do clube italiano. A negociação, portanto, caminha para um cenário de múltiplas frentes, com o jovem lateral sendo cada vez mais valorizado no mercado europeu. A sua titularidade no Flamengo, consolidada desde o ano passado, e o excelente desempenho nas competições nacionais são fatores que pesam para essa grande procura. Wesley vive um momento de protagonismo absoluto no Flamengo depois de uma temporada inicial de adaptação difícil. Ao longo de 2024, o lateral conseguiu se firmar como peça-chave na equipe e, de forma decisiva, teve participação importante na conquista do título da Copa do Brasil. Seu desempenho sólido e suas qualidades técnicas fizeram com que ganhasse a confiança do torcedor rubro-negro, que até então não tinha uma relação completamente consolidada com o atleta. O interesse de clubes como a Inter de Milão e o Manchester City evidencia o potencial de Wesley como um dos melhores laterais direitos em atividade no futebol brasileiro. Sua velocidade, força física e capacidade de apoio ao ataque são atributos que têm atraído os olhares de grandes equipes que buscam jovens talentos para fortalecer suas opções para o futuro. A disputa por seu passe promete ser acirrada e o Flamengo, que não pretende abrir mão de vender seu jogador sem garantir um bom retorno financeiro, certamente fará o máximo para avaliar a melhor proposta. A janela de transferências na Europa ainda está aberta, e caso Wesley se transfira para um clube do continente, será um dos grandes nomes da temporada. Mas até que isso aconteça, o Flamengo se prepara para o Mundial de Clubes, competição que pode ser uma vitrine para o lateral, consolidando ainda mais sua posição de destaque no futebol mundial. O destino de Wesley parece cada vez mais distante do Rio de Janeiro, mas por enquanto ele segue como uma peça fundamental no esquema de Jorge Sampaoli e em busca de mais títulos com a camisa rubro-negra. É isso, família! Valeu demais por acompanhar até aqui. Se ainda não se inscreveu, tá moscando, hein? Ativa o sininho para não perder nenhum papo de Mengão Raiz. Aqui é Central Rubro-Negro, aqui é Flamengo até morrer. Tamo junto!